por que as formigas andam em fila? Você já reparou que as formigas quase sempre andam em fila? Elas aparecem do nada, seguem todas pelo mesmo caminho e parecem saber exatamente para onde estão indo. Mas como isso acontece? Será que existe uma formiga líder guiando as outras? Será que elas enxergam uma estrada invisível? Ou será que estão apenas copiando umas às outras? A verdade é muito mais impressionante. As formigas não andam em fila por acaso. Elas fazem isso porque vivem em uma sociedade extremamente organizada, onde a comunicação acontece de um jeito que a maioria das pessoas nem percebe. E o mais curioso, elas conseguem criar verdadeiras rotas de trânsito sem placas, sem mapas e sem ninguém dando ordens em voz alta. Hoje você vai entender por que as formigas andam em fila e como um animal tão pequeno consegue ser tão eficiente. Quando vemos uma fila de formigas, pode parecer apenas um monte de insetos andando juntos, mas aquilo está longe de ser bagunça. Na maioria das vezes, a fila é uma espécie de caminho organizado entre o formigueiro e algum recurso importante, como comida, água ou material para a colônia. As formigas vivem em grupo e dependem da cooperação para sobreviver. Sozinha, uma formiga é muito limitada, mas milhares delas trabalhando juntas conseguem resultados impressionantes. A fila ajuda justamente nisso. Ela permite que muitas formigas usem o mesmo trajeto, economizando energia e aumentando a eficiência. Em vez de cada uma sair procurando comida em direções aleatórias, elas aproveitam uma rota que já foi descoberta e marcada. É como se fosse uma trilha segura, já testada e aprovada. O principal motivo para as formigas andarem em fila está em uma palavra: feromônio. Feromônios são substâncias químicas que muitos animais usam para se comunicar. No caso das formigas, eles funcionam como sinais invisíveis deixados pelo caminho. Quando uma formiga encontra alimento, ela pode voltar para o formigueiro deixando uma trilha química no chão. As outras formigas sentem esse rastro com suas antenas e passam a seguir exatamente aquele percurso. Ou seja, elas não estão enxergando uma linha, elas estão sentindo uma linha química. É como se uma formiga dissesse para as outras: passe por aqui, esse caminho leva a algo importante. Quanto mais formigas usam aquele trajeto, mais forte fica o rastro, e quanto mais forte o rastro, mais formigas são atraídas para ele. Assim, a fila vai se formando e ficando cada vez mais organizada. Uma das coisas mais impressionantes nas formigas é que elas parecem extremamente disciplinadas. Mas isso não acontece porque exista uma chefe mandando em cada passo. Na verdade, o comportamento coletivo surge de regras simples. Cada formiga reage ao ambiente ao redor. Ela percebe o cheiro, segue a trilha, desvia de obstáculos, toca outras formigas com as antenas e continua andando. Nenhuma delas precisa entender o plano completo. Mesmo assim, o grupo inteiro funciona de forma eficiente. Isso é um exemplo fascinante de inteligência coletiva. Cada indivíduo faz uma tarefa simples, mas o resultado final parece obra de uma mente organizada. É por isso que a fila parece tão perfeita. Não é magia e nem comando central. É cooperação guiada por sinais químicos e repetição de comportamento. Imagine que uma formiga encontra um pedaço de comida. Na volta, ela deixa um rastro químico. Algumas companheiras percebem esse rastro e seguem o mesmo caminho. Se elas também encontrarem alimento, reforçam ainda mais a trilha ao voltar. Esse processo cria um efeito em cadeia. O melhor caminho vai ficando mais forte porque mais formigas passam por ele. Já caminhos piores ou mais longos acabam sendo abandonados porque recebem menos reforço. Na prática, isso ajuda a colônia a escolher rotas mais eficientes sem precisar parar para pensar como um ser humano faria. É como se o próprio caminho fosse sendo votado pelas formigas. O trajeto mais usado ganha mais cheiro. O mais cheiroso atrai mais formigas, e assim a fila vai se ajustando sozinha. Não, e esse detalhe é importante. Nem toda formiga está sempre em fila. Quando estão explorando um local novo, muitas andam de forma mais espalhada, procurando alimento ou tentando descobrir rotas. Nesse momento, o comportamento pode parecer bem menos organizado. A fila aparece com mais clareza quando uma trilha útil já foi encontrada. Ou seja, primeiro vem a exploração, depois vem a organização.
Isso explica porque às vezes você vê formigas andando meio perdidas e em outras situações vê uma fila perfeita atravessando a cozinha, a calçada ou o quintal. Quando existe um objetivo claro e um caminho eficiente, a fila se forma. Andar em fila traz várias vantagens. A primeira é a economia de energia. Seguir uma rota pronta evita desperdício de tempo e esforço. A segunda é a segurança. Uma trilha conhecida reduz os riscos e facilita o retorno ao formigueiro. A terceira é a comunicação eficiente. Em vez de cada formiga agir por conta própria, a colônia consegue concentrar esforço onde realmente importa. Isso é essencial porque as formigas vivem em sociedades enormes, com funções diferentes e tarefas que precisam ser feitas o tempo todo. Algumas procuram alimento, outras cuidam das larvas, outras defendem o ninho e outras ajudam na manutenção da colônia. A fila ajuda a transformar essa sociedade em algo extremamente funcional. Se você apagar a trilha ou colocar um obstáculo no caminho, as formigas podem ficar confusas por alguns instantes. Isso acontece porque o rastro químico foi interrompido. Mas elas não desistem facilmente. Muitas começam a explorar os arredores até encontrar uma nova rota. Quando isso acontece, uma nova trilha pode ser criada e reforçada. Ou seja, a fila não é fixa, ela pode mudar. Esse é outro detalhe interessante. As formigas são pequenas, mas seu sistema de organização é bastante flexível. Se o caminho muda, elas se adaptam. Se a trilha enfraquece, procuram outra. Se aparece um trajeto melhor, aos poucos ele pode substituir o antigo. Muita gente imagina que exista uma formiga-chefe guiando a fila, mas não funciona assim. A rainha, por exemplo, é importante para a reprodução da colônia, mas não fica comandando o trânsito das operárias. Quem cria a organização do caminho são as próprias interações entre as formigas e os sinais químicos deixados no ambiente. Isso faz das formigas um dos exemplos mais incríveis da natureza, de como regras simples podem gerar comportamentos complexos. Não existe uma líder dizendo: virem à esquerda, agora andem em linha reta. Mesmo sem isso, a fila aparece, se mantém e pode mudar quando necessário. Então, por que as formigas andam em fila? Porque elas se comunicam por meio de trilhas químicas chamadas feromônios. Esses rastros ajudam a colônia a encontrar comida, economizar energia, manter a organização e escolher os melhores caminhos. O que parece apenas uma fila de insetos é, na verdade, um sistema incrível de cooperação. Cada formiga faz uma parte pequena, mas juntas, elas criam uma espécie de inteligência coletiva que impressiona até hoje cientistas e curiosos. Da próxima vez que você vir uma fila de formigas, lembre disso, você não está vendo apenas bichinhos andando no chão. Está vendo uma rede viva de comunicação e trabalho em equipe. Agora me conta, você já sabia disso ou achava que era só instinto sem organização?